Hola gente, bienvenidos a mi jardín en el desierto, hoy dentro de mi bosque, para enseñar una cosa muy importante para ustedes que pasa por alto en la mayoría de los países y poco a poco estamos poniendo la legislación para regularizar eso. Por acaso ustedes utilizan en su huerto, en su jardín, en sus árboles, tierra de hoja, que también puede ser llamada de tierra vegetal o tierra negra? Pues bien, hoy vamos a hablar un poquito más sobre ese asunto y los porqués que debemos cuidar cuando nosotros compramos esos productos. Ustedes ya saben, mi nombre es Samantha Klein y bienvenidos a mi jardín en el desierto. Entonces, hola gente, bienvenidos nuevamente acá en el canal y hoy nosotros vamos a hablar sobre un tema que yo ya debería haber hecho hace mucho tiempo, principalmente en Chile, visto que allá nosotros tenemos nuevas legislaciones en los últimos años, lo que es algo muy positivo para el medio ambiente. Pero hay varios países que no tienen nada de regulación, como por ejemplo acá en Brasil, que podemos encontrar en cualquier lugar ese producto sin fiscalización. En Argentina hay algunas leyes ahí, pero pocos saben del tema. Dependendo del país que ustedes están, esse material vai ser vendido com diferentes nomes, principalmente entonces tierra de hoja, pero também pode ser conhecido como tierra vegetal ou tierra negra. E em Estados Unidos eles vão vender também como topsoil, que seria entonces a parte superficial del suelo. Pero, ¿de qué estamos hablando realmente? La mayoría de ustedes puede estar pensando que ese es un producto hecho por el ser humano y es así que debería ser. Pero desafortunadamente, esa tierra de hojas en realidad es muchas veces extraída de la naturaleza, de ambientes naturales como nosotros podemos ver acá, aunque ese sea un poquito ya antropizado, ¿no? La tierra de hojas entonces va a ser compuesta por todo esse material que nosotros vemos sendo criado y que vive en el bosque. Las hojas que caen en el otoño, las exúvias, esse esqueleto de los insectos, cuando ellos hacen ese cambio de piel, de esqueleto. También nosotros vamos a tener esa composición de microorganismos, bacterias, hongos, actinomicetes que viven en ese local, animales decompuestos, ramas quando caem natural ou artificialmente, quando se derrumba um árbol, ou quando cai um raio e se cai no suelo, ou quando o árbol completa seu ciclo. Todo isso vai ser então a tierra de hoja, que nós poderíamos dizer que vemos acá. Pero a tierra de hoja, quando vocês compram, não vai estar assim, não? Então vamos a ver um pouquinho mais profundamente isso. La tierra de hojas principalmente va a ser el horizonte superficial del suelo, que muchas veces es compuesto por capas dependiendo de cuánto tiempo ese material ya estuvo ahí decaído en el suelo en contacto con humedad, con un poco de sol, con los microorganismos, etc. En la parte superficial nosotros vamos a ver entonces todo ese material que aún no fue degradado, como nosotros podemos ver acá. Acá hay un palito, acá hay hojas, también vamos a tener acícula de las araucárias. Las acículas entonces son esas estructuras acá que muchas veces llamamos de hojas. También va a tener insectos y todo eso que yo ya había dicho. En la segunda camada, nosotros ya vamos a ver entonces lo que nosotros vemos principalmente en esas bolsas de tierra de hoja que nosotros compramos, que va a ser ese material entonces ya mucho más degradado con un color uniforme más marrón. Y abajo de todo eso nosotros ya vamos a ver um material muito mais, digamos, farináceo, com uma textura muito mais fina, que algumas vezes já pode estar mesclado com um pouquinho de arena ou um pouquinho de suelo arcilloso, visto que essa primeira capa, então, é hecha todo por los desechos naturais, vegetales e animales, e abaixo de isso nós vamos a ter nosso suelo bruto, que pode ser arcilloso, limoso ou arenoso em diferentes proporções. Ou seja, que eles chegam a mesclar-se um pouquinho.
Pero essas 3 primeiras capas do suelo, esse de hojas não decompostas, essas hojas que já começaram a sofrer então a mineralização e depois esse material já bem decomposto vai ser o que se vai vender como terra de hojas. Isso parece algo entonces muy simples. En otoño las hojas van a caer y en el próximo año nosotros ya vamos a tener un material rico. Pero en realidad una capa así de 35 o 40 centímetros va a tardar de 7.000 a 100.000 años para ser criado. Eso obviamente va a depender de donde nosotros vivimos. En suelos templados, que nosotros vamos a tener temperaturas más bajas, nosotros vamos a tener menos microbiota, menos hongos e bactérias trabalhando, ou seja que esse suelo vai acumular-se mais, pero más en esa condición que nosotros no vamos a utilizar tanto en nuestro huerto. Ya en suelos tropicales, ese suelo va a crecer muy despacio porque nosotros vamos a tener mucha actividad microbiana y los animales, esos microorganismos van a alimentarse de esa materia orgánica y entonces va a disiparse mucho más rápido, ¿ok? O sea que estamos viendo un material que va a tardar mucho tiempo para ser criado. Por lo menos um material de boa qualidade. Nós podemos ver assim rapidamente ele crescendo, mas não vai ser essa quantidade e mineralizada o suficiente para comportar um bosque inteiro. Ok? Quero que vocês tenham bem claro essa primeira parte em suas cabeças. Bem, e por que isso vai ser tan importante para nuestros bosques y por qué eso hace que crezca tan bien nuestras plantas en casa? Bien, primeramente nosotros tenemos el tema de la textura. Muchas veces nosotros vamos a tener suelos muy arcillosos que no dejan que el agua se infiltre o también suelos arenosos que no dejan que el agua se mantenga en el espacio. Ou em outros casos mais extremos, como eu acá, que já tenho uma capa de pedra por abaixo disso, uma pedra sólida, que não deixa que nada se arraigue, não há um suporte para nossas plantas, para nossos árvores quedar de pé, nem que a água se infiltre ou nada disso. Ou seja que isso vai comportar completamente todo o bosque que tenho acá em minha propriedade. Segundo, sem essa capa superficial decomposta devido a los microorganismos e também às intempéries, nossas plantas se quedam sem nenhum nutriente. É devido a essa terra vegetal, essa terra negra, que nossos árvores vão continuar seu ciclo. Em outono, eles vão deixar que essas hojas viejas caigam no suelo e muitas vezes eles não conseguiram sacar todos os minerais delas, fazendo que elas caigam no suelo, sejam trabalhadas por los microorganismos e volvam a ser absorvidas por los próprios árvores ou também por outros. E também, como essa matéria orgânica cai, esse humus, ele vai sempre agarrar bastante umidade, ou seja, que se chove, esse material consegue comportar umidade por bastante tempo. Isso dará a oportunidade que as semillas também germinem, propagando então mais espécies em nossos bosques e fazendo então o cambio de los árboles viejos por novos plantines que vão germinar. Sem isso, o suelo se secaria muito rápido e essas semillas não teriam o tempo para que conseguissem germinar. Ou seja que sem isso, nós não vamos a ter o reciclaje de nossos árboles em los ambientes naturais. É igual que nós tivemos aquele experimento quando íbamos a las primeiras classes em la escola. Esse material vai servir como um filtro de água. ¿Se acuerdan aí a experiência de poner gravia, arena e filtrar a água? Pues bien, quando nós temos essas águas generando cauces de rios, ou temos uma fuente de água aí que sai da napa freática, ou também que cai a chuva, esse material orgânico vai conseguir filtrar essas águas e fazer com que elas quedem muito mais puras. Por exemplo, se nós temos um espaço antropizado com, por exemplo, plomo, como nós vemos no norte de Chile,
ou como por exemplo em la Patagônia, que nós temos essas extracções de petróleo e muitas vezes contaminamos o suelo, ou acá no centro de Brasil, que nós temos mineria pesada e muitas vezes temos mercúrio. Esse material acá orgânico com bastante micro-organismos vai conseguir filtrar um pouco esse material e diminuir então esses metais pesados que podem ser tão mal para nossa saúde, mas também para a saúde de todos os animais e vegetais que nós temos no planeta. Ou seja que isso é fundamental para que nós tenhamos cursos de água potáveis e buenos para todos nossos animais e vegetais em nossos ecossistemas. Además, esse material vai conseguir fazer com que se frene essa água e que ela escorra muito mais lentamente em nossos sistemas, fazendo então que nós não tenhamos a erosão e a lixiviação do suelo. Eu creio que vocês já deveriam saber esses dois conceitos, porque eu trabalho bastante acá em meu canal. Pero la lixiviación y la erosión entonces tiene que ver entonces con el pasaje rápido del agua, llevando entonces tanto los minerales, nutrientes, bien como llevando el propio suelo para lejos. Haciendo entonces que toda essa quantidade de humus que nós temos acá empiece a decair, dejando entonces as pedras expuestas ou o suelo abaixo disso. E é por isso que nós temos tanta pérdida de suelo no planeta e está sendo dos problemas mais discutidos na agricultura moderna. Bem, agora a ver algo. Quando eu hablo humus, em realidade essa palavra deriva então de toda essa matéria orgânica do suelo. Hoje em dia nós utilizamos mais a palavra humus para o humus de lombriz, que é hecho em casa, pero el humus en realidad entonces es todo ese material depositado abajo de nuestros bosques naturales, ¿ok? E nós vamos a ter outros benefícios com esse material em nossos ambientes naturais e também em nosso huerto e jardim, visto que ele vai criar uma capa, então, que vai proteger o suelo, tanto para temperaturas altas ou temperaturas muito baixas, também a la sequía vai haver uma proteção e também vai esconder todas as semillas que poderiam sofrer herbivoria e não germinar, ou seja que vamos a ter vários benefícios. E isso eu falo também no acolchado y en el mulch, que también va a tener la misma función. Pero bien, ¿a dónde quiero ir con eso? Solamente en Chile, en un año, he extraído más de 60.000 metros cúbicos de ese material, de principalmente esas dos capas superficiales del suelo, para ser vendido en tiendas para que sea utilizado entonces para germinación de semillas, para creación de huertos, para poner en nuestros jardines para fertilización. E esse é um dos materiais mais vendidos alrededor do mundo para que tenham então uma boa criação desses ambientes dentro de nossos jardines. 60.000 metros cúbicos pode hasta não parecer tanta coisa assim, pero temos que ver que estamos falando de um país diminuto que é Chile, ou seja que em realidade é muito material. E nós temos essa venda desregulada em vários outros países, como por exemplo acá em Brasil. Quando eu vou por la carretera, eu vejo muitos carteles dizendo que se vende essa terra vegetal e ela é de extração desses locais naturais, que muitas vezes tampouco sabemos se eles não estão contaminados. Podem sacar então dessas áreas naturais, mas muitas vezes esses mesmos lugares também servem de depósito para materiais peligrosos da indústria, ou seja que quizás podemos estar importando a nossas casas metais pesados e outras coisas que podem ser nocivas para a nossa saúde. Assim que temos que ter muito cuidado com esse material. Además de poder ter muitos tipos de semilla que podem ser invasoras e trazer mais problemas para nossa jardineria que benefícios. Pero, pues bien, esse é um problema muito grande em Chile porque é um país com um suelo um pouco mais pobre. Um pouco mais pobre não, é bem mais pobre o suelo. E os bosques naturais estão cada vez diminuindo mais e estão com muito perigo de se extinguir. Allá em Chile, então, como temos em grande parte do território muito pouca umidade, esse material cresce muito pouco, visto que os árvores, aunque sejam caducos, eles não
producen mucha matéria orgânica por ano. Ou seja que essa extração desses 60.000 metros cúbicos por ano está degradando fuertemente essas zonas naturais e ocasionando então a perda de bosques nativos. E quando eu hablo de isso, vocês quizás estejam pensando nessas marcas de tierra de hojas que são meio assim clandestinas, mas não, havia muitas marcas, por lo menos até quando eu estava allá, que eram marcas famosas que trabalhavam com essa extração. Ou seja, que aunque nós tenhamos cuidado, muitas vezes nós não temos a ferramenta de saber a correta procedência de esse material. E aí começou então uma jornada em toda a política chilena desde creio que 2013 mais ou menos, começaram a tentar implantar uma lei para tentar proteger essas zonas, para que hagam essa extração solamente então com um pedido que vai ser feito com fiscalização e solamente com alguns metros cúbicos por ano que pode ser extraído, o que sim melhorou as coisas, mas mesmo assim não vai ser tão fantástico como a indústria quer que pareça. Já se hizo alguns estudos allá em México com árvores de encino para ver então a criação dessa hojarasca e essa tierra de hoja, porque muitas vezes se planta encinos com outros fins, como por exemplo madeireiros, pero para ter uma renta extra van extraindo essa tierra de hoja e vendendo no mercado. E se percebeu então que mais ou menos essa extração era feita a cada 6 anos, pero em realidade, para que nós tenhamos uma sustentabilidade ambiental sacando esse material sem afetar nossa plantação de ensinos também, nós deveríamos esperar mais ou menos 14 anos para fazer essa sacada de esse material. 14 anos! Então, não é viável que nós continuemos extraindo esse material para ser consumido da forma que estamos consumindo hoje em dia. A jardineria está ganhando muita força e todos esses insumos agrícolas estão sendo vendidos a muito grande escala. E como muitas vezes há essa extração desse material e ele, para não ser vendido assim, ele é triturado em partículas chicas para que seja então de melhor textura para nossas plantas e retenha mais água e que as raízes se desenvolvam melhor, nós também não sabemos qual é a mescla que se faz e muitas vezes esse material vai ser mesclado como por exemplo as cículas de pinos ou cáscara de pinos que é adquirida então através de los resíduos dessa indústria de celulosa, fazendo com que esse material tenha muitas vezes um pH muito baixo, fazendo que se nós aplicamos em nosso jardim mais convencional com plantas que não toleram tanto essa acidez, essas plantas também podem sofrer muito. Essa é outra coisa que nós temos que ter em consideração. Bem, e agora em Chile se passou então na Câmara de Deputados em 2022 essa lei e agora para quem extraiga esse material de los bosques nativos vai ter então hasta de 1 ano e meio a 5 anos de prisão mais uma multa em UTMs bem alta, pero aún assim nós vemos essa venda desse material aí também no Valle de Arica, aí em Utah e a Sapa, aí em Arica nós vemos que as pessoas vendem indiscriminadamente porque não há fiscalização. Na Argentina também há algumas leis que tentam amparar essa problemática, pero também nós vemos que os viveiros continuam extraindo para produzir mais barato e acá em Brasil nem hablar. E quando nós falamos aqui de minha região, quizás nós não compreendemos tão fortemente o problema que isso pode ocasionar em nossos bosques. Pero creio que vocês já escutaram também da problemática da Amazônia, que é um dos bosques mais tupidos de todo o planeta Terra, pero que o suelo é demasiado pobre. Se nós escavamos a Amazônia, nós vamos a ter aí 30 centímetros mais ou menos desse material de tierra de hojas, pero abaixo disso nós vamos a ter um suelo muito pobre, com muito poucos nutrientes, uma péssima textura que não comportaria o bosque.
pero solamente con ese filtro de los árboles, de los nutrientes que están entonces en la capa atmosférica, la creación, la captación del carbono, ellos consiguieron crear esa tierra de hojas y viven a partir de eso. O sea que fue una sucesión ecológica que hizo que ese bosque prosperara. Pero al punto que nosotros empezamos a sacar ese material y sacar los árboles que originan esse material, esse bosque rapidamente empieza a decair e é muito difícil de conseguir recuperá-lo, visto que há um equilíbrio então muito delgado entre essa criação de matéria orgânica e a utilização dessa matéria orgânica tanto por los microorganismos, a erosão por la lluvia, bem como a utilização por novas plantas. Assim que esse balance é crucial para que nós mantengamos nossos ambientes naturais. E sacando esse material, nós estamos antecipando algo que já é uma realidade também em vários locais, que seria a desertificação de nossos ambientes. Aonde nós teníamos um bosque tupido, como por exemplo a Amazônia, o Pantanal, nosso cerrado aqui em Brasil, ou também esses bosques de Nuble, allá em Chile, ou também aonde nós teníamos no norte de Argentina, toda essa região do Chaco, que tinha uma boa densidade de plantas, nós começamos a ter um suelo muito deteriorado, com pouca matéria orgânica e que nada consiga sobreviver novamente, fazendo com que as temperaturas se elevem e também as pessoas necessitem migrar desses espaços. Ou seja, que nós temos que ter consciência de não agarrar essas marcas que fazem essa extração, bem como parar de nós sacarmos de ambientes naturais todo esse material do suelo. Acá é muito comum quando nós queremos fazer alguma área nova, sacar esse material e levá-lo para algum lado. E isso é algo que choveu uma crítica bem grande acá em meu jardim do deserto, que depois do tornado já comecei a arreglar, limpar algumas áreas ao meio do bosque nativo, para que assim eu consiga implantar novamente alguns árvores. Pero eu não estou sacando esse material vegetal dessa zona. Eu só estou dispondo ele assim no suelo, como por exemplo vemos acá vários troncos em decomposição e também todas as hojas e outros materiais. Bem, se eu sacar esse material, eu me quedaria com muito pouco suelo e cada vez essa superfície rica em matéria orgânica ia começar a desaparecer e com ela levaria toda essa biodiversidade de micro-organismos, entre hongos e bactérias, deixando cada vez meu suelo mais pobre e fazendo com que assim em 20 e 30 anos eu tenha também uma erosão muito grande e o desaparecimento de todos esses vegetais de grande porte que eu tenho acá. E é isso que a maioria dos agricultores convencionais não compreendem. Creem que vai ser muito bom no desenvolvimento em los primeiros anos desses cultivos, visto que o suelo aún tem bastante matéria orgânica e nutrientes, pero rapidamente em las próximas gerações nós já vamos a ter um suelo muito degradado e que não vai servir mais para nada. Pero se vocês não estão nem aí com a natureza e se faz efeito em seus jardins, vocês não se importam de onde foi sacado. Bem, por que nós não utilizaríamos essa terra de hoja, essa terra negra ou terra vegetal em nosso jardim? Bem, também há alguns problemas quando nós utilizamos esse material em nosso huerto ou também, principalmente, em nossas macetas. Bem, quando nós estamos falando de huertos e plantas em maceta, nós estamos falando principalmente dessas plantas mais herbáceas. E plantas herbáceas como, por exemplo, os tomates, alface, repolhos, petúnias, cosmos. Eles requerem, então, uma associação mais com bactérias, ou seja, que um suelo um pouco mais alcalino. E quando nós falamos desse material de bosque, nós estamos falando então de um sistema que tem muito mais celulosa e lignina, o que favorece então a associação com micorriza, com hongos micorrízicos, que já hice um vídeo que eu vou deixar acá para vocês. Quando nós favorecemos essa associação com hongos, nós vamos estar deixando nosso suelo um pouco mais
ácido, o que não vai favorecer essas plantas. Já quando nós hacemos um compost ou um humus de lombriz, esse material vai ser mais bacteriano e vai favorecer esses cultivos anuais que nós temos em nosso jardim. Segundo ponto, como nós temos muito material lignificado, então esse material mais duro, nós vamos a ter muito carbono em sua composição e muito poucas vezes, como nós podemos ver acá, poucas hojas vão cair nesse estado verde. Essas hojas vão ter muito mais nitrógeno que uma hoja que cai já seca assim. Ou seja que esse material de terra de hojas vai ter uma concentração de nitrógeno muito baixa em comparação ao carbono, podendo chegar até 50, 40 por 1, 50 carbono para 1 de nitrógeno. E nossas plantas o que vão querer é de 10 a 20 por 1, ou seja que é uma concentração muito mais alta de nitrógeno. Eu já ensinei um pouquinho sobre essas concentrações em outro vídeo sobre compostagem e as proporções do compostagem que também vou deixar acá para vocês se vocês têm mais interesse em saber sobre isso. E como esse material não vai estar 100% decomposto como vai estar em nossa compostagem, ele aún vai estar sofrendo decomposição. Ou seja que quando chega em nossa casa, em nossa bolsa, nós vamos ver um material bem assim, bem suelto, com uma textura muito rica, com um olor muito rico, com restitos aún de hojas, pero rapidamente, mais ou menos um ano, nós já vamos a ter a degradação desse material, principalmente se nós agregamos nitrógeno, visto que os micro-organismos para decomponer esse carbono necessitam nitrógeno para seu metabolismo funcionar. Nós vamos então ter essa degradação e esse material vai começar a quedar mais apretado, compactando-lo. E isso nós podemos ver claramente em las macetas que vêm de los viveros. Elas vão chegar super lindas, as plantas, e em menos de um ano elas já vão estar morrendo, quedando amarelladas, e muitas vezes é porque esse material dentro da maceta se compactou e elas não conseguem mais respirar através das raízes e absorver nutrientes. E como também é um material com pouco nutriente, aunque nós agreguemos mais fertilizantes aí, ele vai ser capturado por os micro-organismos e por la matéria orgânica para fazer essa decomposição. Ou seja que nós vamos ter que abonar muito mais nossas plantas sem ter resultados, porque esse material aún vai estar sendo utilizado por los micro-organismos. E a Samantha, pero en el compostaje nosotros vamos a tener bastante microorganismos também. Sí, é verdade, pero su metabolismo já vai estar muito mais baixo, porque eles já passaram por esse ciclo, bem como nós já não vamos a ter uma grande quantidade de carbono presente aí no mineralizado. Ou seja que os microorganismos já não vão estar tão ativos assim. Vai ser um ambiente muito mais balanceado, ou seja que vai haver muita diferença entre utilizar uma terra de hojas ou um humus de lombriz ou também um compost. E como esse é um material muito mais poroso, lignificado, ele não retém tanta água assim como no compostaje, haciendo também que nós tenhamos que regar muito mais rapidamente, frequentemente nosso huerto e nossas macetas, porque a lignina não consegue absorver tanto essa água. Ou seja que aunque esse material tem um efeito muito bueno nesses ambientes naturais, não é a melhor opção para que nós utilicemos em nossa jardineria. Ou seja que o barato sale caro. Esses produtos de terra vegetal são muito baratos porque é só necessário extrair de ambientes naturais muitas vezes, pero a larga para nós não vai ser bueno. Ou seja que é muito melhor investir em um compostaje e em humus de lombriz que utilizar esse material. E que se vocês já estão se perguntando também, Samantha, pero para ser bocachi, também necessitamos agarrar um pouco desse material para inocular o bocachi e que ele funcione bem. Bem, quando nós falamos de inoculação, nós não estamos falando da extração
de miles de metros quadrados de materiais. Se nós queremos fazer um bocache, nós necessitamos somente algumas miligramas desse suelo que já vão comportar milhões de micro-organismos acá dentro. Ou seja que inocular é distinto de extrair todo esse material de nosso bosque. Ou seja que o bocache não influencia esses suelos de nossos bosques. E também outra coisa que eu tenho que falar antes de finalizar esse vídeo é que se há empresas que fazem essa terra de hoja artificialmente e que se vão ser positivas para ser consumido, aunque não seja o melhor material para nosso jardim. Assim que essas empresas vão agarrar então esse material descarte de las indústrias, como por exemplo a poda de frutales, também o resíduo de la produção de hongos comestíveis, vai triturar todo esse material, vai deixar ele aí como compostando por um tempo, não é um compostagem porque só vamos a ter esse material de las podas, não vamos a ter um balance bueno, e depois tritura novamente, colam esse material e vendem então para a indústria. Ou seja que também há empresas que são ambientalmente corretas, para saber qual é qual, nós temos um grande problema, não? Assim que a moraleja do vídeo de hoje é que vocês consumam conscientemente seus insumos para seu jardim. O jardim pode ser algo muito positivo para o meio ambiente porque estamos criando espaços dentro da zona urbana muito buenos para servir de hogar para animais, microbiota e também vegetais. Podemos estar captando gás carbônico da atmosfera, diminuindo o efeito invernadeiro, pero também a jardineria de muitas formas é uma das atividades mais dañinas do ser humano. Plantar em monocultivo, por exemplo, só ter césped, consumir muitos fungicidas, plaguicidas e também essa extração de turba que eu já havia falado em outro vídeo e também essa extração da terra de hojas ilegalmente de nossos bosques nativos. Tenham consciência e utilizem então esse hobby tão lindo para algo positivo para nosso meio ambiente. Espero que haya elucidado um pouquinho o tema para vocês. Se têm mais dúvidas, não dudem de comentar acá abaixo. E se vocês têm uma marca que a vocês les guste bastante dessa terra de hoja que é hecha conscientemente, também compartam com nossa comunidade. Se les gostou o vídeo também, pongan el me gusta e hagan que o canal chegue a mais pessoas. Espero que les haya gostado esse vídeo e hasta a próxima. Tchau!